Bom, tem um tempo já que eu fiz uma pastoral do Felca. Há uns 2 anos atrás eu busquei, o horário de nascimento dele e o dia de nascimento, mas eu não consegui achar o horário. Eu consegui achar o dia, que é dia 25/7/98, e Londrina, no Paraná. Eu fiz há 2 anos atrás, na época que teve uma repercussão, eu acredito que com a ex-namorada dele, e também quando ele fez um vídeo específico sobre um lugar em São Paulo que ele foi. Eh, Era esquisito, eu acho que rolava drogas e tudo mais, e ele foi lá pra, enfim, fazer um vídeo, né, investigar, não sei ao certo. Eu acabei conhecendo ele através de um grupo de amigas de São Paulo, que mandavam vídeos dele. Gostavam dele, já falavam dele, mas eu ainda não tinha parado pra assistir. Então foi assim que eu conheci ele, mais ou menos 2 anos atrás, e algumas coisas nele me chamaram a atenção, né. O fato dele, na época pelo menos, não costumar sair muito de casa. Ele disse que tinha uma certa ansiedade social, né, ele ficava muito em casa, e eu vi algumas postagens dele no Instagram com ele em casa com um bolo de aniversário, se eu não me engano. Então isso me chamou a atenção e especificamente, né, antes mesmo de ver essas postagens, eu senti uma energia bem específica nele e fiquei curiosa pra ver o mapa astral dele, claro. E quando eu abro o mapa astral dele, eu vejo que existem 2 possibilidades aqui para a lua dele. O que me chamou a atenção, especificamente, né, logo de início, foi essa lua. A energia em si me chamou e quando eu abro o mapa, eu consigo entender o porquê. Eu abri o mapa dele e quando você abre e bota o horário até 5 da tarde, você vê que a lua dele pode estar em Leão, vai até Leão. E quase nos últimos graus de Leão praticamente, né, em 29:41 eu botei aqui o horário de nascimento 16:59. Com esse horário de nascimento, a lua dele se torna um planeta muito importante, tá. Se eu boto pra depois desse horário, a lua dele também continua sendo importante, mas vai pra uma outra constelação e tem uma outra característica, é claro, vai ter uma outra característica. E um outro planeta vai entrar aqui como um planeta de importância, que eu também vou falar, porque ele vai ser de importância de qualquer forma. Então, o Felca, ele tem o Sol no iniciozinho de Leão, em 2:40 de Leão, ele tem Lua, Mercúrio no final de Leão, em uma constelação muito conhecida por dar fama, em uma constelação chamada de Régulus, é a constelação do Trono. Então o Trono, ele costuma essa constelação específica, ela costuma dar fama, e ela costuma não só dar fama, mas também ela costuma dar à pessoa poderes específicos dentro da sociedade, né. Então eu vejo, até mesmo com esse último, vídeo dele, a grande possibilidade de realmente ele ter a lua em Leão, nessa constelação de Régulus, por conta dessa atividade também social que ele tem. Pode ser por outro planeta também, mas eu vejo a Lua muito envolvida nisso, pelo aspecto de existir também uma certa dificuldade no Felca, no sentido emocional, né. Não só a questão da depressão que ele falou, mas também uma certa rigidez emocional e até mesmo como o social dele é um pouco difícil, né, ele não sabe socializar tão bem e, consequentemente, se ele não sabe socializar tão bem, a lua dele tem uma rigidez maior, está em uma constelação que é um pouco mais difícil também, apesar de dar, né, a fama, apesar de trazer, uma potência de energia para o social, para o coletivo, para ajudar o coletivo, ou para destruir o coletivo, é claro, né, vai depender muito da pessoa e de como ela vai usar essa energia. Então é uma constelação de você também ser testado, de teste de força, né, de teste de como você vai usar essa energia para o bem ou para o mal. E muitas coisas foram me chamando a atenção no Felca, a partir do período que ele foi saindo mais, né, na mídia, as pessoas foram falando mais dele, até mesmo com relação à CPI das Bets, eu achei interessante, porque ele fala que ele não aceitou um contrato mais ou menos de 3 meses que iria pagar, pelo que eu entendi, 50 milhões de reais. Eu coloquei aqui pra eu não esquecer, mas ele diz ter recusado 50 milhões. E esses jogos, né, onde ele muito corretamente fala quão ruins são esses jogos, assim, no geral mesmo,
e como ele é contra, né, os influencers ou então as pessoas que têm uma plataforma como ele tem e como é o caso, por exemplo, de outras pessoas, né, e é o caso da Virgínia em si, que ela foi chamada para depor e e ela tem um público gigantesco, ela tem uma marca, assim, gigantesca, ela tem uma influência mesmo muito grande em cima das pessoas, culturalmente falando, né, e de como as pessoas elas acabam usando o dinheiro delas ou, enfim, ela tem uma influência muito grande, de fato. Então isso me chama muita atenção, porque, eh, Régulos e a constelação em si é uma constelação também muito redutora. Então ela tem um papel na sociedade de reduzir, né, o nível de coisas ruins. Como é uma constelação regida pelo Nodo Sul, ele tem uma tendência a realmente ir para o cerne das situações, né, ir para a raiz das situações e arrancar aquela raiz, arrancar uma situação que seja ruim, né, ele tira as coisas, entre aspas, que são podres da situação. Então eu vejo ele indo no cerne das situações ruins, né, eu vejo ele batendo de frente com coisas que são ruins para a sociedade e para o indivíduo também. Claro que se for de ruim para o indivíduo, isso vai ser ruim para a sociedade. E é por isso que eu acredito que a lua dele esteja de fato dentro dessa constelação, porque faria muito sentido, é o status dele agora, né, de uma pessoa com um certo poder, com uma certa influência dentro da sociedade, influenciar nas pessoas também, influenciando para algo mais positivo e não para algo negativo, o que é esperado até pelo sol dele. O sol dele está numa constelação muito boa, regida por Saturno, conhecida pela retidão moral, e está no sol, e isso também está no signo de Leão. O signo de Leão é um signo muito nobre, né? Não necessariamente toda pessoa vai agir com nobreza, é claro. Mas, em si, ele tem muitos planetas bons em um signo muito bom. Então ele tem o Sol, que é muito bom no signo de Leão, Mercúrio é muito bom no signo de Leão e a Lua é muito bom no signo de Leão. Então o signo de Leão, ele fica muito bem amparado. Isso vai fazer com que o Sol, ele dê mais resultados positivos e ele dê mais força para esse caráter dele. Então eu acredito sim que a Lua dele esteja em Maga, que é Régulus, né, a constelação de Régulus. E o que acontece? Como ele teve depressão, eu não sei se ele ainda tem, mas ele comenta que ele já teve depressão, ele tem essa questão social de ser mais agora eu acredito que ele esteja se abrindo mais, né, que ele esteja aprendendo a regular essa parte social. Ele fala que ele acredita que está no espectro do autismo, e ele fala que ele foi diagnosticado com transtorno de ansiedade social, o que é possível, porque quando o Sol ele tá junto da Lua nessa constelação específica de Régulus, é muito comum a pessoa, ela ter essa rigidez social. Inicialmente, né, até o momento que ela vai crescendo dentro da sociedade, ela vai começando a regular as interações dela. Então, primeiro, está no signo masculino. Segundo, está com o sol, né, que vai fazer com que a lua ela fique mais rígida mesmo, ela vai ter, especialmente porque está no signo extremamente masculino, que é o signo de Leão. Então, ele como homem vai ter maior dificuldade. Uma mulher ela tem mais facilidade de navegar o social, tá? Se ela tiver uma lua, se você, por exemplo, que é mulher e tem uma lua nessa constelação, se você tem a lua com o sol, você vai ter muito mais facilidade de navegar essa área social, né? Você vai ter mais capacidade de navegar a sua área de emoções, porque você naturalmente como mulher vai ter isso com você. Mas o caso de um homem é mais difícil, porque ele tá muito no polo masculino dele. Ele vem com o corpo masculino, então ele vem com uma energia em si mesmo ligada ao sol. A lua ela fica de forma secundária. E dentro desse horário que eu coloquei aqui, a lua dele vira o planeta da alma dele. Então, se é o planeta da alma dele com o Sol e Mercúrio, eu vejo, e no signo de Leão novamente, dentro de uma constelação super importante, uma constelação que te dá força, te dá capacidade de mudar, né, situações do coletivo, e ao mesmo tempo ela vai te testar, porque ela vai te dar poder, e ela quer entender o que que você vai fazer com esse poder. É uma constelação do segundo estágio da sociedade, é o segundo estágio da consciência, né, quando ela passa
pelos portões, vamos dizer assim, da Hidra, que é a constelação bem anterior a Puxa, que é a constelação que o sol dele está. Então mostra que ele já passou, né, por esse lado. E desenvolveu ele conseguiu passar por um te pro pelo primeiro teste, então ele vai para esse segundo teste de força. E aqui, se a lua dele for pra Virgem, vai pra uma segunda constelação. E ainda assim eu vejo essa rigidez, porque o que acontece? Se a lua dele estiver em Virgem, vai estar junto com o nó do norte. Então, lua nó do norte traz um pouco dessa questão também, até para o homem, seja para o homem e para a mulher. Vai ser um pouco diferente para a mulher ela vai ter um apelo maior, né, emocionalmente falando, ela vai parecer mais magnética. E para o homem, ele vai ser menos sensível, né. E eu vejo que no o Felca, ele falta uma certa sensibilidade emocional nele. Não no sentido de ver coisas erradas, né, ele consegue entender certas situações, ele vê certas situações de forma errada, mas ele tem uma falta de regulação, de interação social, né, seja com um indivíduo, seja com o todo, a massa. Então ele tem essa, acho que algumas pessoas vão denominar de esquisitice. Que pode ocorrer tanto com a lua em Leão, como a lua no signo de Virgem, nessa outra constelação. E o que acontece? Se ele tiver a lua nessa outra constelação, com o nó do norte, ele vai ter uma tendência a ser mais passional. Então os relacionamentos dele podem ser muito mais conturbados. Na constelação anterior de Régulos, um pouco também, né, porque é uma constelação que é é é conhecida por fazer as pessoas um pouco esquisitas, porque é a constelação regida por Queto, né, então Queto traz uma certa ambiguidade para a pessoa é mais retraída, né, a pessoa ela vê muito além das situações normais, ela tá muito ligada ao instintivo dela, então pode fazer sim, com que as pessoas elas tenham, um tipo de falta de domínio próprio dentro do coletivo e possam parecer esquisitas mesmo, mas é uma questão interior da pessoa estar muito ligada ao lado instintivo dela, é muito ligada a ela. A força interior, ela fica muito pra dentro, ela não costuma sair demais do corpo, né. Então, assim, existem essas 2 possibilidades, da lua estar em Leão e ser mais ter esse lado onde ele tem, eh, ele tem um destino mais importante no sentido social, onde ele consegue trazer mudanças positivas, ou ele pode ter a lua em Virgem, dentro de uma constelação que também é conhecida por ser forte, né, mais agressiva, mais assim agressiva literalmente mesmo, mais agressiva, mais passional, mais sexual. Então isso pode ser um lado problemático. Eu não sei ao certo, esse lado, né, eu sei que ele teve um problema com uma ex-namorada, que é onde eu vejo essa falta de regulação emocional da lua, né. A lua dele é uma lua que ainda precisa, eh, dessa regulação, é uma lua que ainda precisa aprender, ou seja, ele tem uma consciência ainda um pouco devagar nesse sentido, ele vai precisar aprender ainda através de relacionamentos dele, não só o relacionamento romântico, mas as relações em geral, seja com amizades, seja com as qualquer com amigos, com o público. Então ele vai aprender muito isso, seja na constelação onde tem a lua em Leão e Régulos, seja na constelação que seria a de Virgem. Então existem essas 2 possibilidades. E as 2 me trazem também esse ponto de vista onde ele tem um pouco de insensibilidade com relação às emoções e sentimentos. Então ele vai ter um pouco de insensibilidade mesmo com relação aos sentimentos, por exemplo, de uma pessoa que ele esteja em um relacionamento. Ele às vezes, vai achar que tá sendo, né, racional, mas ele ainda não entende o lado emocional, então para ele vai ser mais difícil. E para esse polo emocional é de uma forma que não seja racionalizada, né, ele não vai conseguir sair desses ele não vai sair de um hemisfério racional para um hemisfério emocional de uma forma muito rápida, de uma forma assim, onde ele já entende. Com o amadurecimento é possível, né. E vai ser pedido dele sim que ele amadureça isso de qualquer forma, com a lua em Virgem ou com a lua em Leão. E existe
esse lado no sentido sentimental e emocional. Então existe uma falta de entendimento do emocional, de como ele se relaciona emocionalmente, sabe. Dentro de relacionamentos, como eu disse, ou no geral. Então, tirando o lado da lua, que é muito importante pra ele, porque pode ser sim, o planeta da alma dele, então vai ser um planeta super importante dentro da caminhada dele, dentro da vida dele, né, que vai ajudar ele a trilhar o caminho dele. Eu também vejo aqui, o que me chamou a atenção também foi o fato do nodo sul dele, ou seja, as vidas passadas, né, tudo que ele traz de karma, o lado instintivo dele está na mesma constelação que todos aquelas outras pessoas que tinham fama e que também, não apenas tinham fama, mas também eram consideradas algum tipo de gênio e também conhecidas por questões de serem depressivos, terem algum tipo de ansiedade, terem problemas com as massas e problemas no sentido por conta da fama, né, da fama extensa. Não sei se ele tem a fama tão extensa, por exemplo, como o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes tem a mesma constelação na lua dele, então mais um ponto para mais uma pessoa um homem especificamente, que tem especificamente o Felca, né, tem uma fama de ser meio esquisito, ou tinha pelo menos, acho que ele tá saindo disso. E, ter esse apelo das massas, então ele tem essa constelação no nódo sul dele, ou seja, ele vem dessa energia, ele vem já trazendo com ele a energia de ter desenvolvido muito o lado, eh, ele já desenvolveu no caso, né, o lado dele com relação a tentar sair das massas, a tentar sair daquilo que segura a consciência dele, né. Essa constelação ela é conhecida por ser uma constelação que vai dar problemas para um homem, não para uma mulher, essa constelação não dá problemas para a mulher, mas dá problemas para um homem, porque ele precisa individualizar. Então é um dos últimos estágios onde o homem precisa passar para conseguir de fato sair das massas, tirar a consciência dele das massas. E eu vejo esse outro lado também dele, que é como se ele estivesse imerso já em muitas vidas, né, e então isso não traz muita vontade de continuar imerso dentro desse mesmo aspecto, né, dentro desse mesmo local. O Nodo Sul, ele traz um desinteresse por aquilo que ele toca, mas é um desinteresse para que você possa navegar o outro lado do eixo, né. Então no caso do Felca, ele tem o Nodo Sul nessa constelação das massas, nessa constelação também que é muito ligada a como as massas querem ou te elevar, né, como uma pessoa X, um ídolo, ou elas te destroem, se a pessoa permitir, é claro. E ela é muito ligada também a drogas, né, ela é ligada a atos contra a própria vida, ela é ligada à fama, ela é ligada a ter uma genialidade, uma certa genialidade, criatividade, pensar, assim, de uma forma muito diferente e ser quase visto como uma pessoa realmente estranha, ou com certas estranhezas. O caso do Michael Jackson, por exemplo, onde ele era, de certa forma, inusitado, né, tinha algumas situações onde as pessoas não sabiam ao certo se eram verídicas ou não, a questão das crianças, se ele dormia com crianças, ele tinha um medo muito grande do pai dele. E essa constelação ela traz isso, uma certa vitimização. O que eu gosto de essa é a palavra que na verdade eu gosto de usar para essa constelação específica, é uma vitimização. Então a pessoa, ela pode sofrer uma vitimização das massas, como ela também pode sofrer uma vitimização, né, seja dos pais, seja de pessoas ao redor dela, de pessoas próximas, assim como eventualmente também uma vitimização das massas, porque as massas querem controlar, né, o sentido das pessoas e das massas é o de controlar, o controle, para que a pessoa ela não individualize, né, especialmente o homem, para que a consciência permaneça no nível de, de manutenção de karmas, né, de vidas e de morrer e ter que voltar e viver novamente, ter que passar por tudo de novo. Então essa constelação ela é conhecida por criar uma ilusão muito grande. Ela é a constelação mais ligada à ilusão.
E isso é uma característica de Maia e das mulheres, né, uma característica natural de Maia e das mulheres. E não é uma característica de homens, não é uma característica do masculino. O masculino, ele vê através de Maia, na verdade, então ele consegue ver através das ilusões. E eu vejo o Felca nesse sentido, né, dele vendo além das ilusões, então ele não conseguiram, através do dinheiro, por exemplo, que é um aspecto de Maia, né, uma forma de controle também, quando você lida por um lado mais cósmico, claro, é de controlar a sua individualidade. Então ofereceram uma quantia de dinheiro pra ele muito alta, né, que se ele aceitasse, ele nunca mais precisaria trabalhar na vida dele, ele poderia sumir e nunca mais fazer nada. Então ele não se permitiu vender, né, ele não se permitiu passar por isso. Não se permitiu vender a própria dignidade, vamos dizer assim. E também, e não só isso, mas não se permitiu entrar em um local onde ele iria machucar outras pessoas, né. Ele não se permitiu saber que ele iria ganhar esse dinheiro dentro de da do sofrimento de uma outra pessoa, porque a gente vê muito esses casos de pessoas que tiram a própria vida porque perderam muito dinheiro nesses jogos. E mesmo que não seja, né, é é uma atividade ruim, é uma atividade negativa. Então eu vejo ele um pouco além disso, né, como ele já passou ele já tem uma energia muito saturada nessa constelação, eu vejo ele não tendo tantos problemas quanto pessoas que têm a lua nessa constelação, como o Whindersson Nunes tem a lua, Elvis tinha essa lua na constelação, Michael Jackson tinha a lua nessa constelação, Kurt Cobain, que foi o cantor do Nirvana, que eu não lembrava o nome dele, tinha a lua nessa constelação. Então a lua nessa constelação é mais difícil para os homens do que o nó do sul. O nó do sul mostra que você já passou muito tempo nessa constelação, você já traz a energia dela, então você já consegue lidar muito melhor com ela. E outra coisa que é super importante aqui no mapa dele é que ele tem Júpiter em Peixes na constelação bem mais à frente, né, da constelação que traz essa possibilidade de vitimização. Então ele já passou, que é o regente no caso, né, Júpiter rege Peixes e rege o nó do sul. Então você vê que o regente está junto com o nó do sul, isso traz uma força muito grande para ele, isso vai trazer uma força tremenda para ele poder manter o código de ética dele, né, as coisas positivas, porque o sol vai mostrar isso, o código de ética dele, capacidade dele de se manter digno. E Júpiter também vai fazer isso. Júpiter com o nó do sul faz com que a pessoa seja muito desinteressada nesse sentido, especialmente no que diz respeito ao dinheiro. Então traz um certo desinteresse, não que ele não goste, né, e não que ele não vá ter, ele vai ter, com certeza. Mas, traz um certo desinteresse, e em especial porque Júpiter está em uma constelação de Saturno, que é muito conhecida por trazer também poder, é uma constelação que você vê em pessoas que têm muito poder político, e poder para fazer o bem ou o mal. E um ponto também bem específico do Felca que eu senti de forma muito forte também foi o fato de que eu percebo que, o ponto relacionamento pra ele é um ponto complicado. Daí quando eu abro o mapa dele aqui, eu vejo que ele tem Vênus em Câncer junto a Marte. Marte está debilitado e no signo de Câncer, e Vênus também não tá em uma boa posição no signo de Câncer e estão em conjunção. Então isso me mostra uma pessoa que é muito mais passional, tá, e muito mais passional emocionalmente falando, então vai ser muito mais instável emocionalmente falando dentro de relacionamentos. Ele também não é uma conjunção boa, ainda mais para um homem dentro do signo de Câncer. Ele vai ser mais emocionalmente instável quando ele estiver dentro de relacionamentos, e os relacionamentos podem ter a tendência a ter traições, que eu vi que foi uma das situações que ele passou com a namorada, né, ele traiu a namorada, a ex-namorada no caso, e ele foi, eh, agressivo, pelo que eu entendi, ele a ex-namorada dele sofreu agressões verbais dele, o que faz completo sentido com Vênus em Câncer junto a Marte, Marte debilitado aqui, e também faz sentido se a lua dele estiver tanto em Virgem, com o nó do norte, assim como no signo de, Leão, né, nessa constelação específica.
Ambas, as luas fazem com que ele tenha esse lado emocional pouquíssimo regulado no sentido social mesmo, no sentido de ter entendimento com os sentimentos de uma mulher, emocionalmente falando, conseguir sair de um hemisfério para o outro. Ele vai ter esse problema. Ele vai ter o problema também de ouvir os sentimentos dela, de poder, escutar e dar uma solução que seja mais racionalizada, no sentido de ter passado pelo âmbito do masculino dele, onde ele vai querer proteger essa pessoa, né, onde ele vai querer harmonizar a situação dele. Então ele vai ter essa incapacidade, até que obviamente ele tenha mais maturidade, até que ele, passe por todas as maturações, né, e todos os, enfim, os trânsitos que acontecem aqui dentro da vida dele, para que ele possa, conseguir ter uma estabilidade emocional no sentido do relacionamento, no sentido dele com relação a uma mulher. Então ele vai ter essa dificuldade de conseguir ler, na verdade, sabe, ele vai ter uma dificuldade em conseguir ler os sentimentos de uma mulher, mesmo que ela fale pra ele, mesmo que ela demonstre no rosto, né, mesmo que ela demonstre medo, mesmo que ela demonstre insegurança, ele vai ter dificuldade de entender, ele vai ter dificuldade de aceitar, ele vai ser mais, a ignorante mesmo nesse sentido, mais tosco, inclusive. E, o sol, quando ele está com a lua no mapa astral de um homem, faz com que ele tenha essa dificuldade de escutar o que a mulher fala, né, então seja o que ela fala sentimentalmente mesmo, o que ela expressa através, eh, verbalmente, como o que ela expressa na expressão dela, né, porque a mulher ela vai expressar sempre alguma coisa na expressão, seja medo, seja felicidade, as expressões dela mostram o estado emocional dela, se ela tem medo dele, se ela não tem medo dele, ele vai ter dificuldade de entender isso, ele vai ter dificuldade de, eh, ele vai ter a dificuldade de ler essas expressões e isso, então ele vai ter a dificuldade de conseguir fazer com que ela se sinta segura, ou então que ela se sinta amada, né, então, emocionalmente falando, ele vai ter essa dificuldade. Então, pra ele, ele tem a dificuldade no sentido lunar, dentro do mapa dele, e ele também tem a dificuldade muito grande no sentido, onde Vênus está e Marte. Então Vênus e Marte vai fazer ele mais passional, vai fazer ele uma pessoa que necessita mais, né, do lado carnal de um relacionamento, mas também do lado emocional, porque Câncer é de fato um signo muito emocional. Com Marte aqui, ele vai ter dificuldades em direcionar essa energia de forma correta, né, ele pode querer lutar por questões que ele acredita que são corretas e acabar fazendo algo que prejudica ele mesmo e os relacionamentos dele. Então isso vai ser uma constante até ele amadurecer isso, e ele atualmente ele está passando por esse amadurecimento, ele está passando pela maturação de Marte. E dentro dessa maturação, já vemos algumas coisas, por exemplo, ele começou a fazer um vídeo sobre a algo que não é necessariamente o problema dele, né, e ele trouxe trouxe uma clareza, ele trouxe uma necessidade que há muito tempo realmente já você percebe, né, de crianças e adolescentes nas redes sociais e que isso se tornou de fato um problema. Ele trouxe isso, né, para as pessoas, ele enfim, não só para as pessoas como o coletivo, mas também no sentido das pessoas que gostam dele, que gostam de ver os vídeos dele, mas também para pessoas que estão em uma posição de poder, que podem fazer algo para mudar. Mas ao mesmo tempo ele trouxe alguns problemas para ele. Eu vi que ele precisa andar com segurança. Então Marte aqui, com essa debilitação, mostra um período mais difícil para ele nesse sentido. E em relacionamentos também, porque como Marte está maturando junto a Vênus, ele vai precisar também maturar muito, as escolhas dele, tanto na vida dele no geral, como também no que diz respeito a como ele se relaciona, né. Como ele direciona a força dele, que é Marte, como ele se relaciona, e a parte emocional dele também precisa ser bem regulada. Então vai ser um período até os 28 anos dele, vai ser um período de crescimento pra ele. Então assim, eu vejo mais estresse aqui pra ele, porque Marte está debilitado, né, e com Vênus aqui, então ele pode ter mais problemas com relação às situações em geral, externas, por exemplo, ele pode trazer problemas para ele que ele não deveria trazer, né, e mesmo que seja uma situação muito digna de se lutar,
Às vezes você pode lutar por uma situação que é muito digna e trazer um problema gigantesco pra você, né. E às vezes esses problemas são coisas que, enfim, violentos, né, situações violentas. E eu vejo também uma necessidade dele durante esse período de, amadurecer o lado de relacionamentos dele com mulheres. Então ele precisa muito pensar durante esse período, precisa avaliar a forma que ele lida com as mulheres, a forma que ele respeita e ama, a forma que ele protege as mulheres. Até porque no mapa dele que eu sempre olho este mapa para o homem, Vênus está debilitado, Vênus está no signo de Virgem. Então você me mostra vidas passadas onde ele não tem um karma positivo para relacionamentos e ele também não tratou, né, Maia em si, a vida, né, a vida como um todo, de uma forma muito positiva. Então ele traz com ele um karma bem negativo com relação a mulheres e relacionamentos. Então as mulheres em si, que ele se relaciona, tá, dentro da vida dele, elas vão espelhar essas situações, essas ações dele, e essa lua é algo que é um pouco preocupante, né, porque se ele tem uma mulher que espelha coisas ruins pra ele, e ele não consegue responder de uma forma sadia, ele vai responder de uma forma ruim. Ele como, foi o caso que eu vi da ex-namorada, onde a ex-namorada disse que foi traída e a ex-namorada falou também que ele foi uma pessoa tóxica, né. Então, aí está um problema de uma maturação de Marte junto a Vênus, em um signo extremamente emotivo, emocional, com Marte com pouco direcionamento, com uma energia debilitada, e Vênus no mapa mais importante para o homem estando debilitado, uma Lua com uma dificuldade de responder bem, né, de conseguir controlar os impulsos, ruins inclusive, então eu vejo dentro da vida, dentro da vida pessoal dele, questões possivelmente ruins acontecendo, né. Óbvio que talvez ele não coloque isso, para o público, para as pessoas publicamente. E se eu não me engano ele até comentou que ele iria esperar, né, esperar a parte mais sexual mesmo até ele casar. Mas é claro que mesmo que ele espere isso, ele precisa desenvolver ele, né, ele precisa desenvolver a forma que ele consegue regular os sentimentos, a forma que ele regula os sentimentos dele e a forma que ele responde para aos sentimentos de uma mulher, né, especialmente os sentimentos negativos dela. Quando ela fala alguma coisa que ela não gosta, quando ela expressa que ela não gosta de alguma coisa, quando ela expressa que, enfim, né, qualquer coisa que ele tenha feito ou que ela não esteja se sentindo muito satisfeita, ou então que ela tenha medo, ela vai espelhar isso nele, né, a grande questão aqui é que ele não responde muito bem a isso. Então é algo que ele de fato precisa aprender, ele precisa desenvolver e ele precisa ter muita atenção, porque ele tem, de fato, karmas muito negativos com relação às mulheres e ao lado da vida. Ele desenvolveu outras coisas na vida passada, né, ele desenvolveu certos méritos, mas ele precisa desenvolver esse lado de relacionamentos. E ele, obviamente, ele vai ser colocado até, né, dentro disso, vai ser testado, ele vai, obviamente, passar por situações mais violentas e eu espero que essas situações violentas não sejam dele com relação à mulher, porque, obviamente, ele vai conseguir fazer um dano muito maior, né. Mas pelo menos ele tem aqui o Sol, que é um Sol mais masculino, né, um Sol que está em um signo masculino, um signo próprio, um signo raiz, que vai puxar muito mais ele para esse lado masculino. Então pode ser que o Sol seja a âncora que vai aqui segurar ele de cometer atos ruins. E a Lua, quando ela é o planeta, né, que rege a alma de um homem, está em Leão, aqui ele tem uma dificuldade de se manter fiel. Então, uma das dificuldades dele com relação à fidelidade não está só em Câncer, né, dessa conjunção de Vênus e Marte, mas também está na possibilidade desse planeta da alma ser, a Lua e estar em Leão.
Então quando o planeta da alma, ele está em Leão e é a Lua, existe uma dificuldade maior para o homem em se manter fiel. Então ele vai ter esse tema de fidelidade, né, dele com a mulher que ele escolhe durante a vida dele, que obviamente não é muito bom. E com todos esses aspectos, né, Vênus debilitado em Virgem, já é um outro aspecto para traição, ou para os extremos, onde a pessoa trai, ou então onde a pessoa ela não consegue, eh, abrir mão de certas situações, ela não tem jogo de cintura, a diplomacia é baixa, então dentro dos relacionamentos ou ela vai ser muito rígida, ou ela vai ser bem ao contrário, né, ou então ela pode passar por momentos de rigidez, onde ela não aceita, abrir mão de certas situações, onde ela falta diplomacia, onde falta jogo de cintura, para o lado oposto, de realmente trair, né, de não ter um direcionamento correto. Ou seja, ela não tá pensando muito no relacionamento, não é sobre construção do relacionamento, mas sim sobre, você sentir que você tem, eh, a sensualidade, as coisas de Vênus, né. Então é muito mais sobre você, sobre os seus desejos, do que sobre um relacionamento em si, sobre você construir, de fato, um relacionamento saudável. Essas foram algumas das coisas que me chamaram a atenção no Felca, porque eu senti muito isso quando antes mesmo de ver o mapa dele, eu senti esse lado de relacionamentos puxando. Eu também senti muito esse lado de uma rigidez emocional. Ele obviamente tem isso. Ele obviamente tem essa dificuldade de sair de um hemisfério para o outro, de conseguir, compreender o lado sentimental e o emocional. Então ele pode racionalizar muito mais, né, as coisas, para poder compreender, porque é como se ele realmente tivesse essa falha, né, ele não desenvolveu esse lado. Então, essa vida é sobre ele desenvolver isso também, sobre ele equilibrar os relacionamentos, sobre ele equilibrar as ações dele com a vida, com Maia, com as mulheres. E não deixa também de fazer isso com o público, com as massas, porque as massas também são regidas por Maia, são regidas, por uma força feminina, né, que obviamente é Maia, mas tem uma outra força específica que também rege isso. Então para ele, o feminino vai ser um um portal muito importante para que ele cresça, vai ser um mediador, já é um mediador muito importante para todos os homens, é claro, mas para ele especificamente vai ser muito importante. E também, a lua dele, dentro dessa constelação de Régulas, vai ser também levando em conta, óbvio, né, que a lua dele está nessa constelação, eu vejo ele precisando regular bastante daquilo que ele recebe como poder. Então, o poder que ele recebe precisa ser bem utilizado, né. Caso não seja bem utilizado, eu vejo isso causando danos pra ele, até pra saúde dele, pra reputação dele também, né, obviamente. E a possibilidade do mesmo tempo que as massas colocam, né, uma pessoa, idolatram uma pessoa e colocam ela em um lugar de perfeição, eh, elas também conseguem destruir essa pessoa. Então, é o caso do Whindersson com a lua nessa constelação que eu falei, que é que tem o costume, né, das pessoas colocarem sempre idolatrarem aquela pessoa e esperarem um comportamento perfeito. E essa pessoa acaba escondendo os defeitos dela, né, porque ela não quer manchar a imagem, ela não quer, enfim, não quer se mostrar vulnerável, porque as pessoas atacam. Então isso é bem comum. Mas eu vejo que ele, por ter o nó do norte aqui, o nó do sul, já ter passado, já ter vivido muito dentro dessa energia, ele vai ter uma facilidade maior de se expor mesmo, de falar, né, os problemas dele, as dificuldades nesse sentido, do que como o Whindersson. O Whindersson ele começou a falar depois, né, depois de também de toda a situação com a ex-mulher dele, depois da situação com a ex-noiva dele, depois da situação com a perda do filho dele, então ele começou a se abrir mais, a tentar desconstruir aquela imagem que na verdade foi construída, não por ele, mas pelas pessoas, né, que viam e que gostavam dele. Então é a mesma situação com o Felca, e é a mesma situação com todas essas pessoas, todos esses homens que possuem essa constelação em evidência, seja por posição lunar, seja por ascendente, seja por um nó do norte ou um nó do sul nessa constelação. Elas vão
ou ser vitimizadas, e muito vitimizadas, ou elas vão conseguir superar essa situação de ser vitimizada. Então o Felca ele tem um mapa bem interessante, é uma pena que eu não tenho o horário de nascimento dele, para poder ver sobre o ascendente, qual é a constelação do ascendente dele, onde está o regente. Obviamente ele tem um ascendente grande, pode ser Áries, pode ser Capricórnio, pode ser Leão, e o regente do ascendente dele também precisa estar em um signo grande, né, seja Leão, seja Touro, para fazer ele ficar bem alto como ele é. Touro tem essa questão de alongar muito a pessoa, não de deixar tão largo, né. A largura vem mais de Áries, vem de Capricórnio em especial. Capricórnio tende a dar largura para o corpo, ainda mais do homem. Eh, e Leão também tende a dar largura. Então, assim, pode ser que ele tenha, o ascendente, por exemplo, em Leão, com o regente do ascendente em Leão, que vai fazer ele ser maior, né, vai fazer ele ser mais alto. Então existem algumas possibilidades aqui, seria interessante depois tentar conseguir o horário dele. Mas de qualquer forma, sem o ascendente dele, não sabendo as casas, o que é chato, né, não consigo ver outras coisas, mas só de ver alguns pontos específicos, algumas constelações que me chamam sempre a atenção quando eu vejo uma pessoa se destacar assim como ele. Eh, e eu vejo todas essas constelações batendo com esses anos de experiência, vendo também pessoas que estão no meio político, que eu conheço, que são pessoas que têm Regulus, que são pessoas que têm Jesta, que são pessoas que têm, o Tara Bhadrapada, que são constelações muito importantes para o coletivo. E eu vejo aqui o mesmo acontecendo com o Felca. Então ele tem essas constelações e ele tem, eh, planetas interessantes que trazem, né, obviamente dificuldades para ele, para os relacionamentos dele, como também uma pulsão muito necessária para o coletivo, onde ele ajuda o coletivo a sair de um ponto negativo para um ponto positivo.